Olá! Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de sujeito. A gente já trabalhou em sala de aula essa questão, né? E a gente vai relembrar, porque agora o livro vai abordar um pouquinho mais a parte do sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito, né? Que é a parte dos sujeitos que não aparecem na frase. E aí a gente vai deixar tudo bem claro, para não ficar dúvidas, relembrando desde o começo, para garantir que tudo fique bem fácil de entender. Então, para começar, a gente vai relembrar a definição de sujeito. O sujeito é aquilo ou aquele sobre quem se diz algo na frase. Lembrem que é o sintagma nominal da frase, tudo isso vocês viram no passado. E ele se relaciona ao verbo da oração. Sempre que eu vejo a ação do verbo, eu posso relacioná-la ao sujeito, por exemplo. Minha vida era um palco iluminado. Eu coloquei ali em negrito o sujeito, minha vida. O verbo eu coloquei em itálico. E aí, se a gente pensar no verbo, eu consigo identificar quem era um palco iluminado, minha vida. Portanto, minha vida é o sujeito, é de quem eu estou falando na frase, e é o sujeito. Na segunda, todos concordaram com a proposta. Quem concordaram, que é o verbo? Todos. Então, todos é sobre quem eu estou falando, é o sujeito. Aquilo nos preocupava, o verbo preocupava, era aquilo que preocupava, então é sobre isso que eu estou falando, é o sujeito. E aí aqui eu coloquei um exemplo um pouquinho diferente, em que o sujeito aparece deslocado no final da frase. Isso pode acontecer também, apesar de a maioria dos casos apresentarem o sujeito no começo da frase, o sujeito pode estar no meio ou no final. Claro que aqui eu poderia dizer também coisas incríveis aconteceram naquele dia, mas dessa forma, aconteceram naquele dia coisas incríveis, está correto também, e o sujeito de que eu trato aqui, se eu pensar no verbo, aconteceram, o que aconteceram? Coisas incríveis. Então, é sobre isso que eu estou falando, é o meu sujeito e está no final da frase. Aqui um outro exemplo, eu e ele lemos o mesmo livro, o sujeito do verbo lemos é eu e ele, vocês sabem que o sujeito pode indicar mais de um ser ao mesmo tempo. Outra noção importante da gente relembrar é o núcleo do sujeito. O núcleo, lembrem que é a palavra mais importante do sintagma nominal do sujeito, no sintagma verbal também vai ter, mas no sujeito a gente pode pensar, o núcleo é a palavra mais importante do sujeito, do sintagma nominal. Por exemplo, os alunos daquela turma realizaram a leitura. Os alunos daquela turma. Qual é a palavra mais importante para me dizer quem é que realizou a leitura? Alunos, Todos os outros são determinantes, que aparecem juntamente ali para especificar melhor, mas a palavra que tem o principal significado para o meu sujeito é alunos, A palavra principal é o meu núcleo. Meus irmãos e irmãs são muito compreensivos, Quais são as palavras que me indicam quem é que são muito compreensivos? Nesse caso, eu não posso dizer se irmãos ou irmãs é a principal, Eu não posso identificar qual das duas é mais importante que a outra, porque eu estou falando de dois. Quando eu tenho uma ligação com a conjunção e aqui no meio, eu tenho duas palavras mais importantes no sujeito. Eu estou tratando de dois seres, dois sujeitos. Os irmãos e as irmãs, Então, eu posso ter dois núcleos no sujeito. Isso geralmente fica unido pela conjunção e, ok? Tendo a definição bem clara, vamos relembrar do sujeito simples, que é o mais comum e o mais fácil de a gente perceber, Aparece explícito na frase, ou seja, ele está escrito na frase. A gente sabe que alguns sujeitos não estão escritos na frase, E a característica do sujeito simples é possuir apenas um núcleo, Um touro vivia pastando à vista de todos, Novamente eu coloquei o verbo aqui em itálico para a gente associar o sujeito com a ação que ele realiza, Touro é a palavra principal, é o meu núcleo. Tem um núcleo só, sujeito simples. Meu querido amigo veio me visitar. Então, amigo é a palavra principal, é o núcleo,
tem um núcleo só, é um sujeito simples. Não confundam mais de um núcleo com mais de um ser, de uma pessoa, né? Por exemplo, os alunos da turma montaram a exposição. Eu tenho os alunos da turma no plural, os alunos. Mas não é porque é plural que eu posso considerar que seja um sujeito composto. Porque os alunos da turma. Alunos é o meu núcleo e eu tenho apenas um núcleo, né? Para ter um sujeito composto, eu preciso ter mais de um núcleo. Então, não confundam mais de um núcleo com plural. O plural, se for uma palavra só, continua sendo sujeito simples. Então, depois nós vamos partir para o próximo, que é o composto, né? Que também está explícito na frase, está escrito, assim como o simples, e possui 2 ou mais núcleos, né? Por exemplo, eu e meus amigos fomos ao cinema, né? Eu e meus amigos, eu e amigos, são os 2 núcleos, ligados pela preposição e, que está dando essa noção de junção, né? Eu e amigos. Okay? Os 2 são agentes dessa ação de ir ao cinema. 2 núcleos, sujeito composto. Eu posso ter mais de 2 núcleos. Frutas, verduras e legumes foram vendidos na feira. Né? Aqui eu tenho um núcleo separado por vírgula do outro e ligado pelo e através ao último núcleo. Né? São 3 núcleos, sujeito composto. Isso vocês já tinham uma noção bem clara. Então agora o livro vai abordar um pouco mais a parte dos sujeitos que não aparecem na frase, que são todos esses: oculto, indeterminado e oração sem sujeito, né? No caso do oculto e indeterminado, são sujeitos que eu preciso reconhecer a diferença. Eles não vão estar escritos na frase, mas eu consigo reconhecer quando é um e quando é outro. Vamos ver. O sujeito oculto não está escrito na frase, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo da oração. Essa terminação do verbo eu posso chamar também de desinência verbal. Tá? Falei com você ontem à noite. Né? Se eu leio falei com você ontem à noite, eu percebo que a terminação do verbo falei me indica que fui eu que falei. Né? Eu não poderia dizer ele falei, nós falei, não. Falei, o verbo já está aqui, não tem nada antes do verbo, e essa terminação me indica que é um sujeito oculto. O que poderia acontecer, que é uma coisa que confunde muito. Se aqui tivesse a palavra eu, né, eu falei, aí nós teremos um sujeito simples, porque aí o sujeito estaria escrito na frase. Se o sujeito está escrito aqui, se eu tenho o que sublinhar e dizer isso é sujeito, ele é um sujeito simples ou composto. No caso, eu seria um sujeito simples, ok? O sujeito oculto só acontece quando eu não posso sublinhar nada para dizer que é sujeito. O que eu posso é ver a terminação do verbo e identificá-lo mentalmente. Mesma coisa aqui. Viajamos para a Itália. Quem viajamos? Nós. Que essa terminação do verbo é a terminação do verbo conjugado para a pessoa nós. Então, aqui eu tenho um sujeito oculto que eu identifico por essa terminação. E também, se eu tivesse escrito aqui na frente nós, eu teria um sujeito simples. Eu posso sublinhar a palavra nós e indicá-la como sujeito simples, de um núcleo só. Tá? Mas como eu não tenho, pelo verbo eu descubro. Esse é o sujeito oculto. Pelo verbo, a gente pode chamar de desinência verbal, essa partezinha que eu destaquei. E por isso também muitos chamam esse sujeito de sujeito desinencial, tá? Porque através da desinência, que é essa partezinha do verbo, eu consigo ver quem é o sujeito. Já o sujeito indeterminado não está explícito também na frase e também não é possível determinar sobre quem se fala, né? Telefonaram para você. Quem telefonou? Não sei, telefonaram para você. Se a frase é essa, eu estou falando de forma que alguém telefonou, mas eu não estou especificando quem. Vocês veem que o verbo está terminado em ran, que é a terceira pessoa do plural, e está indicando alguma pessoa que eu não sei exatamente quem é. Quem telefonou, não sei. Outro caso é esse aqui, ó. Precisa ser de secretária. Quem precisa de secretária? Precisa ser, Às vezes eu não sei exatamente quem é que está precisando.
Geralmente as empresas colocam esses anúncios. Esse também é uma forma de trazer uma impessoalidade à frase, ou seja, não fica bem claro, a empresa tal precisa de secretária, não, precisa ser de secretária, alguém está precisando, quem tiver interesse vai entrar em contato, mas não estou especificando quem é que precisa de secretária. Eu também posso então formar um sujeito indeterminado sem especificar exatamente quem é a pessoa ali da oração, também com a partícula ser, precisa ser, ok? Então, coloquei aqui embaixo isso, né, que geralmente o sujeito indeterminado é indicado através do verbo em terceira pessoa do plural, que é essa terminação ran, telefonaram, entregaram, roubaram, fizeram, né? Ou através dessa partículazinha ser, precisa ser, espera ser, ok? Tudo isso me indica que eu não sei exatamente quem é o sujeito dessas ações. Fica uma coisa vaga, uma coisa imprecisa, indeterminado quem foi o sujeito da ação. E aí eu coloquei aqui um não confunda para a gente ver a diferença exatamente entre o sujeito oculto e indeterminado. Eu poderia pensar, se roubaram meu carro, Se eu tenho o verbo roubaram, eu poderia dizer, nossa, mas o verbo roubaram, pela terminação do verbo, pela desinência verbal, eu consigo ver que é um verbo que me indica a terceira pessoa do plural, que é eles, Então, roubaram. Quem roubaram? Eles. Será que isso pode me indicar um sujeito oculto? Não. Roubaram meu carro. E posso dizer quem roubou? Eles, mas eles quem? Então, no sujeito indeterminado, se a gente perguntar quem realiza a ação do verbo, não saberemos responder. O verbo sempre estará na terceira pessoa do plural, E se eu pensar que pela terminação do verbo o sujeito implícito é eles, eu penso, mas nesse caso não sabemos exatamente quem são esses eles. Roubaram meu carro. Quem roubou? Se é roubaram, é porque é eles. Mas eles quem? Geralmente eu uso esse tipo de frase justamente para indicar que alguém fez aquilo, mas eu não sei quem foi. É uma forma mais imprecisa. No sujeito oculto, são outras as pessoas que aparecem, e não eles. Geralmente é o eu, por exemplo, saí ontem, e o nós, viajamos juntos, ok? Uma exceção para isso seria o seguinte caso, os alunos da turma se dedicaram muito. Assim, conseguiram uma boa nota. Aqui eu tenho o sujeito, os alunos da turma, que são o sujeito do verbo dedicaram. E aí aqui eu tenho uma outra oração a partir do ponto, em que eu tenho novamente um verbo, conseguiram, Só que eu não tenho um sujeito explícito, conseguiram. Quem conseguiram? Nesse caso, como eu tinha uma oração antes, aqui na frente, que me indicava que o sujeito é os alunos da turma, eu sei que esse conseguiram remete aos alunos da turma, que já estava explícito aqui, Então, se a gente pegar essa oração aqui, essa segunda oração, ela tem um verbo que se relaciona ao sujeito que está explícito aqui, mas aqui nessa segunda oração ele não aparece. Então, na segunda oração, o sujeito não aparece, mas sabemos que ele está na oração anterior, que era os alunos da turma. Assim, o verbo na terceira pessoa não indica sujeito indeterminado, pois sabemos quem conseguiu a boa nota, os alunos da turma. Portanto, aqui a gente tem um sujeito oculto. Assim conseguiram uma boa nota, conseguiram. Eu não posso dizer que está indeterminado o sujeito desse verbo conseguiram. Quem conseguiram? Os alunos da turma, porque apareceu aqui antes. Então, esse é apenas um contexto em que o sujeito aparece uma vez e numa outra oração eu faço referência a ele sem citá-lo novamente. Então, fica oculto aqui nessa segunda parte da frase. Está oculto, mas está aparecendo anteriormente. Eu sei que remete a uma coisa que apareceu antes. Então, eu não posso dizer que aqui é indeterminado. O indeterminado é quando eu digo um verbo terminado com essa desinência de terceira pessoa, conseguiram, fizeram, roubaram, telefonaram. Quando eu digo isso num sentido impessoal, no sentido de alguém fez isso, mas eu não sei quem foi, ok? Então eu preciso sentir essa diferença.
Sempre que eu não conseguir precisar quem é o sujeito, ele é indeterminado. Ok? E por último, a gente tem a oração sem sujeito. Nela, a informação presente no predicado não se refere a sujeito nenhum. É o caso de orações com os seguintes verbos, tá? Esse tipo de oração, ela não é tão comum. A grande maioria das orações que a gente usa no português, enquanto vocês estão falando, quando vocês estão lendo um texto, quando vocês estão escrevendo alguma coisa, a grande maioria das orações tem sujeito. A oração sem sujeito é menos comum, mas acontece. É quando eu uso um verbo que não se relaciona a nenhuma pessoa, cuja ação não se relaciona a nenhuma pessoa. É o caso dos fenômenos da natureza: chover, ventar, anoitecer, amanhecer, trovejar, relampejar, nevar. Eu não posso dizer quem choveu, quem ventou. São ações que acontecem naturalmente, sem um sujeito que as realize, né? Choveu em Bento Gonçalves. Quem é o sujeito? Não, quem é que choveu? Eu tenho que olhar para a ação do verbo. Eu posso dizer que alguém choveu? Não. Por isso que a gente diz que é uma oração sem sujeito. Um fenômeno da natureza não tem um sujeito. A gente não pode confundir e pensar que Bento Gonçalves é o sujeito. Eu não posso dizer que Bento Gonçalves choveu. Não, choveu. Em Bento Gonçalves é o local. Eu tenho que sempre olhar o verbo e pensar no sujeito que se relaciona a essa ação. Quem choveu? Ninguém. Anoiteceu de repente. Quem anoiteceu? É algo da natureza, não posso dizer que tem um sujeito para isso. Aí também tem alguns verbos que indicam tempo cronológico ou clima. Fazer, ser, estar e haver. Por exemplo, faz 10 anos. Quem faz? Ninguém. Faz 10 anos é um verbo que eu uso para indicar essa medida de tempo. Faz 10 anos. Mesma coisa aqui, é uma hora. Quem é? Não, é um verbo que eu estou usando para indicar a hora, o tempo. Está frio. Está também é um verbo impessoal, não tem um sujeito para a gente dizer que está frio. Se eu dissesse o prato está frio, o arroz está frio, aí sim eu teria um sujeito aqui na frente, mas se eu falo em relação ao clima que está frio, não há sujeito. E o verbo haver. Há 2 meses, eu coloquei essa indicação porque geralmente essa frase vai aparecer com há 2 meses que não vejo ele. Essa parte da oração em que tem o verbo há, de haver, também não tem um sujeito para esse verbo. E também quando o verbo haver, aparece indicando a existência. Há quem duvide da sorte. Esse há é sinônimo de existe. Existe quem duvide da sorte. Aqui também eu não tenho sujeito, tá? Esse verbo, ele é impessoal, não tem uma pessoa que se relaciona a ele, portanto a oração é sem sujeito. Ok? Então, esses são os tipos de sujeito que aparecem. Agora a gente vai ver mais a parte dos sujeitos que não estão explícitos na frase, porque o simples e o composto vocês já trabalharam bastante. E bom trabalho a todos!